Mas a gente vai falar um pouco dos princípios, né, a respeito de adoração, o que a Bíblia diz, adoração e louvor. Com o tempo, né, irmãos, você vai sentir essa sensação de estar com Deus, e eu tenho certeza que quando você provar, alguns eu sei que já provaram, outros ainda vão ter a sua experiência, mas não existe nenhuma outra sensação melhor do que essa, né, de você sentir Deus chegando, Deus tocando em você, né? Às vezes, cada um tem uma maneira de sentir essa emoção, o braço arrepia, a gente sente paz. Às vezes acontece comigo, eu estou adorando assim, estou com dor de cabeça, sabe? E ela passa enquanto adora a Deus. Porque Ele vai enchendo você, né? É uma sensação única e muito gostosa. E faz parte, né, da nossa fé. Tem um texto que a gente vai ler em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 20, para começar a falar um pouquinho sobre adoração. Como eu disse, o nosso tempo é curto, nós vamos passar por alguns pontos só. Êxodo 20, versículo 4. Quem achar, diz amém. Aleluia. Quem já achou, olha para o lado, vê se o irmão está sem Bíblia. Se tiver, divide com ele a sua. Amém? Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra, e não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que o homem foi criado para adorar. Amém? Diga com o seu irmão assim: nós somos criados para adorar. E quando nós não adoramos a Deus, nós colocamos substitutos no lugar de Deus. São os mais diversos, né? Aqui na Bíblia a gente vê Deus falando especificamente da imagem de escultura, né? Da imagem que substitui Deus. E Deus é um Deus ciumento. Deus, ele não divide a adoração com ninguém. Nós fomos feitos para isso. Mas existem outros tipos, às vezes, de substituições. Não só as imagens de escultura, como está aqui na Bíblia, mas às vezes alguns substituem a adoração a Deus, quer ver, pelo trabalho. Adoram o trabalho. Outros substituem pelo cônjuge. Adoram o cônjuge. Outros substituem pelo filho. O filho é uma bênção, né? Mas ele não é para ser adorado. Tanto que Deus pediu a Abraão, né? Deus fez um teste com Abraão, ele pediu Isaac. Olha, leva Isaac no monte e sacrifica para mim. Então, às vezes, nós colocamos outras coisas, né? A gente coloca alguns prazeres terrenos, outras coisas que vão, às vezes, preenchendo o vazio do coração, né? E esse vazio nunca é preenchido. Há uma sede de um homem de querer adorar alguma coisa. Outros adoram futebol, né? Outros adoram um esporte qualquer, outros adoram a televisão e por aí vai, né? São N coisas que a gente poderia falar aqui que a gente acaba colocando no lugar de Deus. E Deus, ele tem ciúme de nós. Amém? Diga ao seu irmão assim: Deus tem ciúme de nós. O nosso inimigo, ele existe, né? Quantos creem na Bíblia aqui? Quantos creem na Bíblia? A Bíblia diz que nós temos um inimigo, ele existe. Porque às vezes a gente fala assim: pastor, acredita em Deus, Deus é bom, mas não fala naquele outro não, que eu não gosto nem de ouvir. Mas ele existe, está na Bíblia. E ele é terrível, ele é ardiloso, né? Ele faz coisas, às vezes, para nos ocupar e tirar de nós o lugar de Deus. E a gente vai falar um pouco dos benefícios da adoração e do louvor nas nossas vidas, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, na questão da adoração, Deus exige exclusividade. Deus não divide com ninguém. Você foi feito para isso. Sabe aquelas pessoas que ficam procurando alguma razão de viver do começo da vida até a morte? Alguém já viu alguém assim? Procurando por quê, como, aonde, o que eu faço? Está um negócio aqui faltando. É a adoração. É a adoração que falta. Se você começa a adorar a Deus, isso é preenchido. Tem gente que preenche de diversas formas e nunca preenche. Então, a adoração é algo exclusivo de Deus, não podemos dividir com ninguém, né? Nem adorar pessoas, objetos, coisas, nada disso. Como adorar a Deus? João, capítulo 4,
Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, se você achar aí vai ser bom. João 4, 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, lá no Novo Testamento, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, adorem o Espírito em verdade. Então, como nós devemos adorar a Deus? Como? Me ajuda vocês, pode falar. Espírito em verdade. O que é adorar a Deus em Espírito em verdade? O que seria isso? Atitudes. Como eu poderia adorar a Deus sem verdade, por exemplo? Falsidade, pecado e uma série de outras coisas, né? A Bíblia diz que quando Isaías, o profeta Isaías, ele viu o Senhor, ele foi adorar a Deus, Isaías. E a Bíblia diz que quando ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, a gente, para se chegar diante de Deus, tem uma coisa que a gente faz, às vezes, a vida inteira, né, irmãos? É terrível. Nós temos, né? A Bíblia diz que todo homem peca, nenhum está livre do pecado, né? Nós somos pecadores. Mas a gente aprende, muitas vezes, a gente tem que desaprender, né, a arte da mentira e da dissimulação. Tem gente que mente até na oração. Sabia? Mente para Deus na oração. Fala assim: Senhor, eu não fiz por mal. Foi aquela pessoa má que fez isso. Não fui eu, Deus. Eu estava bem intencionado. Né? E Deus sabe tudo? Quantos creem? Tem como mentir para Ele? Mas tem gente que mente? Então, quando a gente vai chegar diante de Deus, o Espírito é verdade, abre o coração. Né? Fala para Ele a verdade: Senhor, olha, eu estou passando um momento, às vezes, difícil. Estou até com raiva esses dias, né? Não sei se é o caso, mas fala assim: Senhor, eu estou com dificuldade com o irmão, com o pastor, sei lá, né? Se acontecer. Eu quero me abrir para o Senhor. Quando a gente olha a história de Davi e Saul na Bíblia, falando bem rapidinho, Saul, ele fez um sacrifício errado e perdeu a bênção. Davi tomou a mulher dos outros, mentiu, matou, adulterou, fez um monte de atrocidades, mas se arrependeu. Foi verdadeiro com Deus, falou a verdade. E aí Deus diz assim: homem segundo o coração de Deus. Às vezes tem gente que tem dificuldade de entender isso, né? Deus, ele gosta de verdade. Então, quando você entrar diante de Deus para adorar, entra com verdade, né? Abre o seu coração para Ele. Ele já sabe tudo. Na verdade, sabe o que acontece quando a gente confessa a nossa vida para Deus? Deus já sabe. Mas o peso que estava nas nossas costas sai. E o inimigo, sabe o que o inimigo faz? A gente vem de uma contracultura, né? O diabo ensina assim: não confessa, não confessa, não confessa. O diabo ensina. Confessa não, senão todo mundo vai saber. Não confessa não, senão o pessoal vai olhar para você diferente. Não confessa não, porque... E Deus fala: confessa que eu tiro esse peso das suas costas. Aí a gente fica com aquele peso, né? Ah, não vou confessar não. Não vou não, senão o pessoal vai saber e tal. E fica agarrado e não adora. Chega na igreja, vê todo mundo lá. Você olha para o lado, já viu? Não sei se você já teve essa experiência. Você olha para o lado, teu irmão chorando lá, virando cambalhota. Já viram isso? E você olha, o que ele comeu? Por que ele está sentindo isso? Porque eu não sinto nada. Porque ele se abriu para Deus. Amém? Então, precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. A outra coisa que a lição fala é do louvor. A gente adora a Deus pelo que Ele é. E louva a Deus pelo que Ele faz nas nossas vidas. Amém? Estou falando assim bem por cima. Então, quem pode louvar a Deus? Né? Quem deve louvar a Deus? Todos. Tem uma expressão, né, evangélica que diz assim: o louvor liberta. Quando a gente começa a colocar louvor, você quer ver uma coisa? Às vezes você está lá num dia atribulado, na sua casa, né? Alguém já teve assim, aquele dia que está difícil? No trabalho, no carro? Experimenta colocar um CD ali, de um louvor. Eu faço, tá, irmão? Cada um tem a sua maluquice própria, amém? Eu gosto de botar o CD, de vez em quando, botar até estourar o alto-falante. Fecho as portas, ligo o ar-condicionado e, às vezes, eu tenho até que parar no acostamento para chorar. Porque Deus começa a falar comigo e é muito bom. Né? Quando eu viajava, fazia viagem para Campos, rapaz, quantas vezes eu parei lá para dentro de Itaperuna, Muriaé, parava assim na estrada, olhava o rio e ficava ali chorando com Deus, porque Ele fala.
né? Quando a gente adora, o louvor liberta. Às vezes você está cheio de coisas, a gente começa a adorar e Deus começa a falar conosco, começa a mostrar a nossa vida, começa a mostrar coisas que precisam ser consertadas, né? O louvor é terapêutico para nós. Então ele precisa ser exercitado todos os dias, né? Você precisa se comunicar com Deus. A gente às vezes fala tanta coisa bonita, né? Para a namorada, para a esposa. Quantos são casados aí? Né? Manda declaração, faz isso e aquilo, manda rosas, manda bombom, isso e aquilo, para Deus. Nós somos casados aqui, agora lá no céu, deixa eu dar uma notícia para você, não sei se é boa ou se é ruim. Lá no céu não se casam, nem se dão em casamento. Serão como os anjos. Mas a nossa relação com Deus é eterna. É para sempre. Nunca acaba. Sabe o que é nunca, irmão? Tem uma noção do nunca eterno? E a gente precisa cultivar essa relação. Já pensou se você chegar no céu completamente estranho a Deus? Você chegar no céu, o anjo falar assim, fulano, esse é Deus. Deus, esse é o fulano. Aí você, eu nunca falei com o senhor quando eu estava lá embaixo, eu nunca conversei, o senhor desculpa, né? Vou ser apresentado agora. Então você pode fazer isso já. Amém, irmão? Fale com Deus. Né? Ele te compreende completamente. Quando devemos louvar? O tempo todo. Né? Como devemos louvar de todo o coração? A Bíblia diz assim, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantaria as minhas mãos. Salmo 63. No Salmo 150, quer ver? Abra a sua Bíblia para a gente ler esse último texto. Salmo 150. Esse eu gostaria que todos abrissem, que pudessem abrissem. Não sei qual é a doutrina que você tem aprendido, né? Eu não quero falar de doutrina, mas vamos falar da Bíblia. Amém? Salmo 150. Quem achou, diga amém. Sabe o que é isso? Quem sabe o que é uma trombeta? É um objeto barulhento, né? Louvai com saltério e harpa. Saltério é um tipo de pandeiro. Louvai com adufo e flauta. Louvai com instrumento de corda, com órgãos. Louvai com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Sabe o que é isso? Quem sabe o que é altissonantes? Barulhento. Prato de bateria. Deus quer, assim, vou falar na linguagem mais simples. Deus quer um escândalo no louvor. Deus quer que você se expresse, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Tem outras passagens da Bíblia que falam, louvai com palmas, louvai com danças. Está escrito na Bíblia, estou falando da Bíblia para você bem rapidinho. Mas o mais importante disso é que você esteja livre na presença de Deus. Tem uns irmãos que são mais barulhentos, tem uns que são mais tímidos. Deus respeita, né, os temperamentos, as diferenças. Não é porque alguém está fazendo mais barulho que está adorando mais. Mas o que importa é que você não tenha receios com Deus. Não é isso? Amém? Quantos são crentes aí de vocês? Deixa eu fazer uma pergunta do passado. Posso? Vocês me dão liberdade? Quem já pulou carnaval? Quem já dançou forró no mundo? Quem já foi numa festa dançante? Como é que foi a sua alegria lá naquele dia? Não, mas como você se comportou? Você dançou assim, vamos dançar assim. Foi assim? Quem dançou um pouco mais que isso que eu fiz agora? Um pouco mais. Quem foi mais efusivo assim? Foi mais? Naquele dia dançamos para o inimigo. Como dançamos para Deus? Davi fazia escândalo. Davi foi repreendido pela esposa. A esposa dele viu ele dançando e falou, Davi, que vergonha. Você é um rei de Israel. Sabe o que aconteceu com ela, irmão? Ela criticou, Davi ficou estéril. Nunca teve filhos. Deus levou a sério. Né? Porque a adoração é coisa séria. A gente tem que mostrar a nossa alegria. Nós vamos para o céu, amém, irmãos? Quantos são salvos? Qual será a expressão da alegria de ser salvo? Que bom, fui salvo. É assim? Deus, obrigado. Eu lembro do filme que eu vi que a moça falava para o rapaz assim. Aliás, o rapaz falava para a moça assim, eu te amo. Aí o rapaz respondia, obrigado. Aí o rapaz ficava chocado. Aí a moça olhava para ele de novo e falava assim,
falei alguma coisa errada. Falei, muito obrigado? Ele falou, eu te amo, né? O que está esperando? Já pensou? Você falar para alguém, eu te amo. A pessoa, obrigado. Deus nos ama. Somos filhos, criados para o seu louvor. Precisamos louvar, adorar a Deus com espontaneidade, mesmo. Então, do seu jeito. Eu não estou dizendo para você violentar a sua maneira de ser. Mas louve a Deus com intensidade, né? Os anjos fazem isso. E Deus, a Bíblia diz que Deus habita, presta atenção. Quantos querem a presença de Deus na sua casa? Deus habita no meio dos louvores. Onde tem louvor, e olha que ele tem um louvor perfeito no céu, os anjos que fazem, não tem defeito. Mas ele para de assistir os anjos e vem aqui assistir os mortais, porque ele nos ama. Amém? Então dê o seu melhor para Deus. Amém? Fala aí para o seu irmão, dê o seu melhor para Deus. Uma vez eu falei com os crentes assim, quando você estiver louvando, Deus vai fazer você lembrar o Espírito Santo, tá? Não é coisa do inimigo, não. O Espírito Santo vai lembrar você dos forrós, dos carnavais, das quadrilhas, daquele negócio todo. E aí você vai falar assim, rapaz, dei minha energia lá do outro lado, agora para Deus, eu tenho que dar mais. Amém? Aleluia? Vamos ficar de pé então?